Olá! Hoje é dia da gente fazer uma viagem pela China com uma hamburguense que está aqui de passagem, mas que está desbravando esse grande continente chinês. Minha convidada de hoje, feliz, entusiasmada, curiosa, natural de Novo Hamburgo, filha do João e da Angelita, graduada em processos gerenciais. Namorada do Werner, viajou para a China em abril de 2018 e apaixonou-se pelo país. Tanto que hoje mora em Dongguan, onde estuda o idioma. Para o futuro, ela pretende iniciar a pós-graduação e continuar conhecendo o mundo. Hoje teremos uma conversa de peso com Monique Carolina de Ávila, ou Monique Ávila. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui e contar um pouquinho da minha história, compartilhar com todo mundo, né? Essa história que a gente acabou fazendo parte da nossa vida, porque a gente está acostumado a te ler, agora não exatamente mais com aquela periodicidade, né? Mas muito novinho escrevendo. Sim. Você é das más influências. As más influências de casa. Quem é que é teu pai? João Ávila, João, jornalista. Meu querido amigo João Ávila. Beijo, João. Obrigado pelo carinho sempre conosco também. Ô Monique, e daí tu via ele escrevendo e tu disse, também vou fazer isso. Na verdade, eu não vou esquecer, assim, eu escrevia homenagens para as minhas amigas, para as festas de 15 anos, e eu ensaiava em casa. E um dia ele me viu, ele me viu ensaiando e ele começou a acompanhar como eu colocava as palavras. Eu gostava muito de escrever, sempre gostei. E ele disse assim, tu não quer escrever pro Bá? Que era o caderno jovem da época, né? Eu, ai, pro Bá, pai? Ele, vamos lá e tal. E eu, tá, vamos. E daí comecei no Bá. Depois de um tempo surgiu a oportunidade de eu escrever pro jornal com 16 anos, uma baita responsabilidade. E eu lembro que meu primeiro texto foi sobre a importância da gente escolher votar nas eleições. E aquele texto foi, inclusive, elogiado pela Manuela Dávila. E aquilo pra mim foi... Que não é parente. Que não é Ávila, parente, mas não é parente. porque é Dávila e não de Ávila, né? Mas aquilo pra mim foi tipo, meu Deus, uma pessoa tão grande me enxergou e viu meu texto e viu a importância. E daí só foi, né? Era um empurrãozinho a mais também. Era empurrãozinho. Mas o grande empurrãozinho foi o João. Sempre foi um grande empurrãozinho, sim. E papai coruja total. Sim. Tá? Tu estava me dizendo que... Tu tá há quanto tempo agora de volta aqui? Passeando? Já fazem quase 2 meses. E aí, tu tá coladinho nele sempre. Sim. Mas ele não para de trabalhar, é? Ele não para. Ele chega em casa e não desliga o telefone. E fica de um lado pro outro da casa. E no telefone, às vezes eu sentada assim no sofá, eu olho e eu... Tá, agora me conta, né? Que eu quero saber. E ele entrega os furos assim pra ti? Não, Como é que é? ele não entrega. Você vai ler no jornal depois. É que muitas vezes nem pode, né? E daí... Parou de escrever? Não parei. Como tá essa produção? Tu tá me dizendo que o jornalismo, tu adorou fazer jornalismo, mas tu adora, acima de tudo, escrever. Sim. A escrita em si. Na verdade, trabalhando no jornal, os 7 anos que eu trabalhei lá, eu entendi que a minha paixão era por escrever e não por ser uma jornalista. Por isso que eu comecei jornalismo, troquei de faculdade 2 vezes para terminar em processos gerenciais. Mas a minha paixão por escrever é de colocar o meu sentimento e a minha vivência e a Monique no texto. Assim. A tua visão de mundo. A minha visão de mundo. Eu não parei, eu tenho um blog que é Moni no Mundo. O Instagram é @Moni no Mundo também. Eu não escrevo com a periodicidade que eu gostaria, mas de vez em quando eu passo alguma coisa, justamente essa coisa de sentimento. Conheci um lugar ou passei um negócio legal com a minha família, eu vou lá, escrevo um textinho, posto uma foto. E isso me motiva bastante, assim, eu gosto muito. E tu tem uma irmã? Tenho uma irmã. Que não tem nada a ver com a escrita. Não, ela é designer. É Chay, ela trabalha na Alexandre Birman. Ela é designer do grupo, né? E também muito orgulho. Mas ela é do desenho, eu sou da escrita. Bem diferente, assim. Mas a tua redação, ela também tem um viés publicitário. Tu tem um olhar
de vendedora do que tu escreve, assim? Eu acho De que entregar bem a tua ideia. Eu acho que muito porque como eu entrei no Grupo Sinos no marketing e também foi meu primeiro emprego, Entendi. eu acho que misturou as duas coisas, assim, tanto que eu gosto de fazer redação publicitária e hoje eu estou trabalhando com alguns perfis de alguns amigos meus, ajudando na divulgação, porque eu gosto muito disso e eu percebo que mesmo na redação publicitária eu coloco um pouco do que eu sou. E eu acho que isso que transforma o trabalho em algo que é diferente, assim. Que as pessoas olham e dizem, nossa, tu disse tudo que eu queria que tu dissesse. Mas eu não sabia te explicar. Porque eu coloco o que eu sou no que eu tô fazendo também ali. Então, acho que misturou um pouquinho as duas coisas, assim. Papai morre de ciúmes de ti longe dele, né? A mamãe também, acho que evidentemente. sim. Como é que tá essa distância? Hoje tem a comunicação na mão da gente, mas não é como tá grudado, né? Não, é bem difícil. Como foi a vida de você sempre, né? Não, foi um baque. Foi um baque muito grande, assim. E é difícil, porque às vezes a gente quer se ligar e daí a conexão tá ruim, ou eles estão na correria, porque o horário, como são 11 horas de diferença... Sim. Um tá acordando, o outro tá indo dormir. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes quando eu ligo pra eles, quando lá é fim do dia, eu fico a tarde inteira esperando, vou ligar. Só que quando eu ligo, eles estão tipo, a gente tá na correria, porque tá sempre trabalho, né? Então, nem sempre dá muito certo, assim. No início foi bem mais difícil, hoje eu já tô um pouquinho mais acostumada. Tu acompanha futebol? Não. Isso é só coisa do pai mesmo? Só coisa do pai. Sorte tua. É. O pai não tá tão feliz com o futebol ultimamente. Ô, Monique, como é que foi essa ida para lá, esse convite do teu namorado, né? Já era, Werner, já era namorado, já estão? Como é que foi esse convite? Vocês eram colegas aqui, de ensino médio. Nós nos conhecemos no curso técnico, graças a um amigo em comum nosso. E ele foi para lá, acho que 2 anos depois. A gente já tinha, assim, um crushzinho. E em 2017 a gente voltou a se falar. E quando tudo começou, foi uma coisa assim, eu nunca me imaginei num relacionamento à distância. E quando tudo começou, a gente sabia que ele não ia voltar pro Brasil, pelo menos o plano não é esse tão cedo. Então foi assim, tipo, eu vou ter que ir pra China. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, muito menos China, né? Sim. E foi passando o tempo, a previsão era eu ir só depois de me formar, ou seja, só agora. E daí a gente, tipo, não dá. É muito tempo. Não dá. Não ia dar certo esse negócio, não fosse Não, assim. dói, é bem difícil. Então, depois era pra ser setembro do ano passado. Só que quando eu fui pra lá em abril e eu voltei, eu fiquei 20 dias lá e voltei, eu fiquei muito mal. E ele também. E daí eu disse, eu quero ir o quanto antes. E daí foi quando eu fui em julho. Foi uma coisa meio tipo... Aí tu foi pra ficar. Aí eu fui pra ficar. Imagina esse distanciamento. Como é que é teu sentimento em relação à distância do Brasil? Porque ao mesmo tempo que aqui é muito difícil tudo, tu tem uma visão bastante crítica, mas também um carinho, né? Sim. Como ficam esses conflitos na tua cabeça? Então aqui a família, amigos, Sim. teu chão, né? Nosso cheiro raiz, nessa né? terra, né? Faz muita falta. Até eu tava falando com os meus amigos outro dia que esse período que eu tô aqui, eu me aproximei muito de muitas pessoas muito importantes. E eu disse, tá ficando ruim já. Então, assim, por mais que a gente construa a nossa vida em outro lugar, a comida não é a mesma. E a relação da comida com o carinho, né? A comida ela sempre vai ser carinho. E os amigos, e daí quando tu quer falar com as pessoas, o fuso tá ao contrário. Então, faz muita falta, assim, a nossa cultura, né? Tu entrar num Uber e tu conseguir conversar com a pessoa, por mais que às vezes a gente não queira, mas quando eu venho de lá pra cá e eu entro num Uber e eles começam a conversar, é tão bom, tu se sente tão em casa. Isso é muito coisa de brasileiro. E o latino, ele é muito quente, né? Ele gosta de carinho. A gente é muito coração. É muito coração. Então, isso faz bastante falta, assim. Mas, claro, nós temos pessoas incríveis lá com a gente, amigos incríveis, com culturas diferentes, mas que, do seu jeito, a gente se completa. Mas faz falta, assim, é confuso. Tem momentos que, tipo, perto do aniversário, eu tava muito feliz porque eu tive uma comemoração linda lá, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, cara, não é 100%, né? Então, a gente sempre... A minha amiga americana, ela me disse uma coisa, ela mora na China também, e ela me falou assim, tu vai perceber que talvez tu nunca mais vai pertencer 100% ao mesmo lugar.
Então, Que louco. e eu percebi isso vindo pra cá agora, que talvez eu não pertença mais 100% nem ao Brasil, nem à China. Eu tô um pouquinho em cada um desses lugares, assim, meu coração hoje é dividido. E isso é muito, é bom, é bem bom. Cidadã do mundo. É. Eu quero saber como é que é estar lá. Que choque cultural foi esse que tu viveu? O que vocês estão fazendo lá? Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Monique Ávila. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo essa escritora hamburguense, filhinha da terra, hoje moradora da China, Monique Ávila. Um ano de China? Um ano de China. Como é que foi chegar lá e dizer, bom, agora esse é o meu país? Foi louco. Foi uma loucura, foi muito difícil no início. Eu não imaginei que o baque fosse ser tão grande, na verdade. Até eu tava assim num momento super de readaptação, até que eu me dei conta que eu não aguentava mais nem sentir o cheiro do arroz deles de lá. E eu queria o nosso arroz e a nossa comida. E os primeiros meses... eu li um texto uma vez, se eu não me engano, foi no Catraca Livre, que era um moço que foi morar no Canadá. E o título do texto era: quando tu vai morar fora, é como se tu morresse e nascesse de novo. E eu achei muito pesado aquele título, mas tu lê e quando tu tá dentro daquilo, tu percebe que realmente é isso. Tu reaprende a falar. Tu precisa, né? Tu tá reaprendendo a falar? Eu tô reaprendendo a falar. Vamos falar sobre isso depois. Sim. Tu reaprende a falar, tu reaprende a andar, e a andar que eu digo é a se locomover para os lugares, a comer uma comida diferente, tu tem que... Tu precisa criar o teu grupo, né? O teu grupo de apoio, de amigos, porque tudo na vida é relacionamento e faz muita falta. Então, tudo bem, eu tava lá com meu namorado, mas... Tu precisa de amigos, tu precisa de um grupo. Tu não tá lá com as pessoas que tu sempre esteve, né? Então, foi um baque muito grande, tanto que eu tive uma alergia emocional, uma alergia no corpo. E eu fui num médico chinês fazer acupuntura. E ele disse assim, tu tá triste? E daí, quando ele disse, tu tá triste, porque eles vão apertando assim e tal, tu tá triste, o teu coração tá fervendo. E eu parei assim, eu disse, como assim? E daí eu comecei a chorar. Sim. Mas depois daquilo, eu percebi então que eu tava, opa, não tá legal. E eu fui aos pouquinhos me reerguendo e hoje eu sou super feliz morando lá, eu tô sentindo muita saudade. Eu já me sinto muito mais segura, já sei como ir, para onde ir. Ainda tô aprendendo algumas coisinhas, mas cada coisinha que eu aprendo eu me sinto tão feliz. E eu me sinto tão assim, parece a criança que tá aprendendo a caminhar e tá sorrindo, sabe? E a minha amiga disse assim, às vezes eu vejo essa tua felicidade e eu penso como eu queria ter esse entusiasmo que tu tem e eu não tenho mais. E isso me incentiva a me sentir feliz com as pequenas coisas. E eu sou 100% assim. Se eu conseguir ir no mercado e fazer um pedido em chinês, por mais simples que seja, e ela me entender, a moça do mercado, eu vou sair de lá com um sorriso de orelha a orelha, porque aquilo mudou meu dia. É mais uma vitória. É mais uma vitória. Então, isso é muito bom. E daí, aos pouquinhos, tu vai tirando a coisa boa, mesmo daquele momento mais difícil, em que fez falta o pai e a mãe, os amigos, o vô e a avó, né? A irmã. Mas tudo é aprendizado. Eu acho que tudo é para crescer. Monique, o choque cultural é gigante, né? São dois universos Sim. completamente diferentes. E talvez a língua seja isso que expresse mais o abismo, né? Sim. Entre duas culturas tão distintas. Como é que está essa entrada da língua nessa cabecinha aí? Tu tá estudando muito. Né? Sim. Eu estudo já desde que eu Tu cheguei. domina muito bem inglês, fala inglês Sim, fluente. eu falo inglês fluente. Isso é muito fácil daí pros estrangeiros. Sim, para os estrangeiros, sim. No nosso grupo de amigos, a língua que domina é o inglês. Que grupo é esse hoje? Hoje Totalmente multiétnico. Totalmente. Hoje nós somos principalmente entre 4 casais, onde eu e o Werner somos brasileiros. Tem um argentino, uma russa, um belga, um inglês e 2 chinesas. Então, é assim, é uma mistura. A língua de vocês, a língua oficial do grupo é o inglês. É o inglês, com seus sotaques e seus erros, às vezes. E aos poucos, daí tu vai aprendendo que, contanto que tu consiga se comunicar
tá tudo bem. Mas o chinês, eu estudo chinês desde setembro, eu acho, mais ou menos. E eu considero que eu comecei a aprender mesmo esse ano. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar chinês, eu fui direto em tanto ler quanto falar. E eu cheguei num ponto onde eu vi que eu não estava aprendendo nenhum nem outro. Porque tu identificar os caracteres e tu memorizar eles ao mesmo tempo que tu está aprendendo a falar e aprendendo a gramática é muito difícil. O chinês é extremamente difícil. E com isso eu disse, não, eu preciso aprender a falar. Então eu procurei uma escola onde eu fosse aprender só conversação. Então, eu estou numa turma hoje, antes eu fazia particular e para mim aquilo não rendeu. Então, eu estou numa turma com mais 4 mulheres, também de lugares diferentes do mundo, aprendendo a conversar. Todo mundo se obrigando a falar chinês? Todo mundo se obrigando, às vezes dá vontade de chorar, assim, tipo, eu não consigo. E a professora, não, vocês conseguem. E é uma outra aprendizado incrível, né? E hoje eu consigo falar coisas básicas, mas eu consigo pegar um táxi para minha casa. A primeira vez que eu peguei táxi para minha casa, eu me senti tão feliz. Eu consegui dizer o endereço da minha casa, eu consegui dizer direita, esquerda e aqui. Eu pensei, meu Deus, eu consegui fazer isso sozinha. Mas enfim, eu consigo responder coisas mais óbvias, eu consigo, se o chinês ele simplificar, eu consigo entender. Quando a pessoa não está falando muito rápido, eu consigo acompanhar. Hoje, se meu namorado está falando com alguém, como ele não fala super rápido, ele fala chinês, mas como um estrangeiro, ele fala mais devagar, né? Outro dia eu entendi 100% do que ele estava dizendo. Eu não entendi a resposta da outra pessoa, mas o que ele estava dizendo eu entendi. Então, eu sei o contexto. Ele está 8 anos lá e Ele convive tá 8 muito com chineses Sim, dia a dia. trabalho, tudo, né? Então, o pai dele, teu futuro sogro ou sogro, enfim, ele foi para lá há mais tempo já, Sim, trabalhar no calçado. Isso, há mais ou menos 12 anos. Eles têm uma trader. Isso. Então, eles trabalham marcas brasileiras, algumas produzidas lá, e trabalham com o mundo inteiro. Isso, eles trabalham. E viajam a China inteira. A China inteira. Fábricas que estão espalhadas pelo país. Esses roteiros, tu consegue acompanhar ele de vez em quando? Não, eu nunca fiz. Eu quase fiz uma vez, mas como é muito corrido para ele, quando ele precisa trabalhar, por exemplo, agora ele está no norte da China, eu não tenho como ir junto. Na verdade, hoje eu até tenho, porque hoje eu posso me comunicar, eu posso sair e me aventurar e eu não tenho mais medo de fazer isso sozinha. Mas eu prefiro deixar ele focar no trabalho, né? Não ficar na responsabilidade de voltar para jantar comigo ou alguma coisa assim. Então, a gente já combinou, outro dia até ele foi. E ele teve, no meio de um feriado, ele estava viajando. E ele, tu podia ter vindo. E eu disse, tá, eu podia. Eu ia achar muito legal. Mas quando é trabalho, eu prefiro separar. Porque eu acho que trabalho é trabalho, o foco tem que estar ali. Já teve oportunidade de conhecer alguma outra região? Já foi a Beijing, a Hong Kong? A Hong Kong eu já fui. Já passei 2 ou 3 tardes lá. Não pegou uma dessas manifestações doidas lá? Não, ainda não. Depois que começou esse tipo de manifestação, até eu acho que nem o Werner foi mais. Mas Hong Kong é lindo, né? É incrível, mas é extremamente estressante. Eu já disse pra ele, eu prefiro não ir mais em fim de semana, porque é muita gente. Muita gente para pouco espaço. É lindo, é uma experiência. Mas é caótico. Aquela cena de filme com milhares de pessoas atravessando a rua e tu pensa que aquilo não existe. Todo mundo se atropelando, assim. Todo mundo se atropelando e tu acha que aquilo não existe. Na verdade, é lá. É assim. É assim. E eu não fui para Beijing ou Shanghai, mas eu conheci Sanya, que é uma praia numa ilha chamada Hainan, que é chinesa. E eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer uma cidade no Vietnã, que foi incrível. Foi inesquecível, foi uma quebra de paradigmas para mim. E tenho vontade de voltar lá. Que é outra cultura milenar. Outra cultura. Eu fui para um lugar bem turístico que se chama Da Nang. Não fui para Ho Chi Minh. Mas a gente tem uma visão, acho que um pouco errada, sabe, desses lugares. E tá lá e ver aquele lugar e vivenciar aquilo foi incrível, assim. Foi um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Dongguan, quantos habitantes hoje? Posso estar falando alguma coisa errada, mas eu acho que mais de 10 milhões. Bom, qualquer cidade lá com 1 bilhão e 700 milhões de habitantes é gigante. Tu deve ter um grande centro no teu bairro. Sim. E tu moras dentro de um condomínio fechado. Como é que é essa vida lá? Como é que são tuas compras? Como é que é o remédio quando tu precisa de uma aspirina?
onde tu sai para comer? Procura um McDonald's ou te aventura um pouquinho numa feira livre, por exemplo? O que tu experimentou nesse período? O meu condomínio, ele é eu moro em Dongchen, que seria como se fosse um bairro em Dongguan. Ele é super internacional, então próximo ao meu condomínio a gente tem muitos mercados internacionais. Tem um mercadinho que eu amo de paixão, que é onde eu posso comprar guaraná, arroz brasileiro, farofa. Erva mate. Erva mate é caro, Cara? mas tem. A erva mate a gente leva daqui, é muito caro. Outro dia a nossa tinha acabado, meio quilo tava R$50. Nossa. Convertendo R$50. Mercado promissor, hein? É. Mandar a erva pra Mas China. a guaraná também é cara, só que daí quando dá aquela vontade a gente sabe que tem. Então, a gente é muito privilegiado por morar nessa região. Os mercados internacionais, daí o mais legal é que tu pode conhecer coisas de outros lugares do mundo também. Então eu amo, Legal. amo. É muito mais caro, mas é muito bacana, assim. E daí, no geral, lá tem o Walmart e tem Carrefour. Então, compras de dia a dia, frutas, verduras, é muito fácil. Verduras muito mais baratas do que aqui. Tem tudo. Tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer tem lá. A única coisa que eu sinto muita falta é que o nosso limão verdinho, que aqui é o limão mais barato quase que tem, lá tem em pouquíssimos lugares e a gente paga a unidade lá. Às vezes a gente chega a pagar R$5 cada E aqui limão. a gente não dá valor pro limão. E aqui a gente não dá valor, nem valor pro limão. Que é uma fruta maravilhosa. Que é uma fruta maravilhosa e é rica em muitas coisas. Então a gente está sempre atrás do tal do limão, porque é difícil de achar e é extremamente caro. Mas remédios, eu até tive quando eu tive minha alergia, eu tive uma experiência no médico. A gente foi na área VIP do hospital, porque daí tem enfermeiras que falam inglês. Muito porque meu namorado, mesmo falando chinês, enfim, médico não tá no teu dia a dia, né? Então a gente foi nessa área VIP. É muito mais barato do que qualquer consulta particular no Brasil. Os exames médicos estavam prontos em 2 dias, exames de sangue e tudo. E eu sou alérgica, então isso era uma coisa que eu tinha muito medo. Eu consegui alguém que traduzisse as minhas alergias. E hoje, quando eu vou lá, eu preciso de alguma medicação, eu mostro as minhas alergias. Oi? Medicação tradicional do Brasil. Isso. Porque eles usam muito chá para tudo, muita Sim, eles têm... medicina alternativa. Dentro do próprio hospital, eles têm as farmácias, onde tu sai do teu médico e tu retira teu remédio no hospital. E tem as farmácias de remédio mesmo, e tem as farmácias de chás. É incrível isso lá. Porque dentro do hospital, tu tem a farmácia de chá. Eu nunca tomei chá, eu sempre tomei só remédio, porque o que eu tive foi uma alergia, eu precisei tomar um antialérgico muito forte. Mas foi super tranquilo, assim, eu fiquei com um pouquinho de medo, mas eu fui super bem atendida, eu percebi que eles entenderam as minhas alergias e foi tranquilo. E assim, a gente também leva algumas coisas daqui, né? Paracetamol, um que outro antibiótico a gente consegue levar, ibuprofeno... Esses remédios mais do dia a dia, que eu não preciso ir num médico, porque eu tô com uma dorzinha de garganta, a gente leva olina, porque lá a gente não conhece muito esses xaropes, esses chás, então quando tá com uma... Os chineses não descobriram olina ainda. Eu não sei, Tá mas... aí um bom negócio também, vender tá um bom olina pra negócio, China. vou vender olina pra China, porque olha, a comida lá às vezes é meio apimentada, dá uma dor de estômago forte. Tu tá experimentando comida do mundo inteiro também? Porque também se encontra tudo ali, né? Sim, a gente tem muitos restaurantes internacionais. Então, na frente da nossa casa tem italiano, vietnamita, americano, os restaurantes chineses. Eu gosto muito de comida chinesa. Não é tudo que eu como, mas o que eu como eu gosto. É que comida chinesa, daí a gente fica pensando num Shining Box, por exemplo. Não, mas é bem diferente. Não é isso? Não. Agora tu tá fugindo da pergunta que eu quis te fazer. Tu já experimentou as baratinhas lá, as coisinhas? Não, porque não tem. Como não tem? Não tem. Na verdade, Tu não foi pro mercado público? Não. A gente tem um mercado público na nossa cidade, no nosso bairro. Mas não tem aquelas coisas que a gente imagina, assim, baratinhas e... grilos, não tem. Na verdade, segundo, eu não sei até onde isso vai em todas as regiões da China, mas segundo o meu namorado, em Xangai, se eu não me engano, tem uma rua turística onde tu pode comprar isso, porque o turista vai lá procurando por isso. Eu como turista ia lá pra olhar os outros comer, certo? Ai, não, eu não queria Mas nem não pra comer. Não, eu nunca comi essas coisas, eu nunca vi. A única coisa que eu comi... Cachorrinho nem pensar, então. Não, cachorro nem pensar. Cachorro, apesar de estar ainda dentro da cultura deles, comer carne de cachorro, talvez pela nossa região ser muito internacional, tu não encontra. Muito humanizada, né? Tu não encontra pra vender. Meu namorado já viu nesse mercado público lá perto de casa, há uns 3 anos atrás, mas uma vez.
em 8 anos. E... Como é que alguém come o Shar-Pei, gente? Imagina. Eu comi. Mas eu já comi carne de cobra. O mais diferente que eu comi, além de peixe, que é normal para nós, gado, frango, pato, que lá tem muito, foi carne de cobra, que é tipo um peixe, assim. Pelo menos a que eu comi, né? Tá faltando, então, a gente te ver escrevendo mais vezes e aproximando mais a China do Brasil, né? Sim. A gente tem muitos brasileiros vivendo lá. Tu até me disse que convive muito pouco com brasileiros lá, Sim. sobretudo com burguenses, muito pouco, né? Encontrou vários já, mas não convive com eles. Mas a gente sabe que o mundo passa pela China hoje, né? Sim. É a nova esquina do mundo, né? Nova York, claro, importantíssimo e tal, mas Hong Kong, Dongguan, Xangai, Beijing, né? É uma supereconomia, pujante, crescente, dominante, né? A gente olha daqui com muita a para esse mundo que tu está lá vivendo. Continua nos contando suas novidades de lá, tá? Agora a gente, dúvidas muito específicas daquilo que a gente vê pela televisão, ouve contar de uma história aqui, uma história ali, mas a gente também quer um pouco mais do que isso. Te prepara para contar mais essas histórias para nós aqui. Pode deixar. Adorei falar contigo. Obrigada pelo convite. Volta quando? Para lá eu volto em outubro, para o Brasil em dezembro, mas é só para passar o Natal. Não volta para o Brasil tão cedo ou nunca mais? Nunca mais, acho que não, né? Mas o plano é não tão cedo. É? O plano é conhecer o mundo. É muito melhor estar lá. É muito melhor. É muito mais fácil viver lá do que aqui. É muito mais seguro, muito mais... Isso é triste, infelizmente, né? Estamos perdendo para nós mesmos. É verdade. Hoje, numa conversa de peso com essa querida Monique Ávila. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.